Olá, vamos ler a Bíblia juntos? Ontem nós lemos Gênesis 17. Depois nós vimos que Ismael, o filho nascido de Abraão com sua serva egípcia, chamada Agar, Ismael nasceu quando Abrão ainda, né? Antes de ser Abraão, tinha 86 anos. Quando ele tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu para ele e falou que nasceria um filho de Sarai, sua esposa. E Abraão prostrou o rosto no chão, riu, né, e falou assim: como é que pode? Estou com 100 anos, minha esposa tem 90 anos, como é que nós vamos ter um filho? Mas Deus deu até o nome, pessoal. Teu filho vai se chamar Isaac. Vamos ler agora Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele já estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam de pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu Deus, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, eu peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Eu vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Eu trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. E eles responderam: faça como você disse, Abraão. Abraão correu para a tenda de Sara e disse para ela: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça um pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Ele pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e ali todos comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está na tenda. Um deles disse: certamente eu voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade. Abraão estava completando 100 anos e Sara 90 anos. E a Sara lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso, Sara riu lá no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, eu voltarei a você e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri, Senhor. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse:
será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhes prometeu. Então, o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Eu descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, eu pouparei a cidade toda por amor a eles, por amor aos 50. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E Deus respondeu: não destruirei se eu encontrar ali 45. E aí Abraão foi testando Deus, digamos assim. Se tivesse 40, 30, Foi dessa forma. Até que ele virou e falou assim: eis que me atrevi a falar ao Senhor. E se por acaso houver ali apenas 20? Eram 50 no início, Mas Abraão diz: e se tiver ali apenas 20? O Senhor respondeu: eu não destruirei a cidade por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais uma vez. E se por acaso ali apenas 10? O Senhor respondeu: eu não destruirei Sodoma por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. O que aconteceu depois? Nós vamos saber amanhã, no capítulo 19. Fique com Deus. Deus em nós.